Ó, joias perdidas, João Félix, uma promessa à deriva, vídeo do Eurofute aqui, mano, e esse vídeo aqui, cara, pô, esse vídeo aqui eu fiquei ansioso. Desde o momento que eu vi ele na minha sugestões do YouTube, eu fiquei muito afim de assistir ele, porque o João Félix, pra mim, cara, quando ele tava no Atlético de Madrid, eu falava, mano, quando esse cara sair do Atlético de Madrid, ele vai jogar muita bola. Porque eu achava que era o esquema do Simeone que meio que minava o futebol dele, tá ligado, velho? Só que com o passar do tempo a gente percebeu que o problema era mais João Félix, né? Ele era o grande problema da carreira dele mesmo. E pra mim, hoje eu deixo claro aqui, mano, pra mim o João Félix pra mim já é um flop, tá ligado? Não acho que ele vai atender as expectativas que foram colocadas nele lá no início da carreira dele. Então, tipo assim, é triste, mas eu acho que é a verdade. Vamos ver. João Félix não flopou do nada. Não foi do nada. acidente que um dos jovens mais promissores do mundo não tenha virado o craque que parecia ser. Foi um processo lento, gradual, quase invisível no começo. Um passo em falso aqui, uma escolha duvidosa ali, uma polêmica a mais, uma briga desnecessária. Tudo que o João Félix fez desde a sua temporada de explosão construiu esse caminho. O fracasso percebido dele não foi por acaso, foi fabricado e por uma pessoa bastante familiar. Ih, ai, ai, acho que vai ter coisa aí que eu não sei envolvida nisso aí, hein, cara. E só pra constar aqui, pô, eu vi ele com a camisa do Milan aqui, eu nem lembrava que o João Félix tinha jogado no Milan, tá ligado? Nem é marcante pra mim a passagem dele pelo Milan. Mas você vê que é um cara que teve oportunidade nos grandes times, tá ligado? Você pega, por exemplo, mano, o Ansu Fati ali do Barcelona, velho. O Ansu Fati só teve oportunidade no Barcelona de grande. Ele foi emprestado pro Brighton, se eu não me engano, tá ligado, velho? O João Félix teve oportunidade no Atlético de Madrid, no Barcelona, no Chelsea, no Milan. Bota fé? O cara teve oportunidade, muita oportunidade na carreira dele. Esse é o Joias Perdidas João Félix, ou talvez Joias Perdidas com um ponto de interrogação. Não, pra mim já é uma joia perdida, já foi já, não vai virar, eu acho que não vai. O João, curiosamente, começou a jogar num time chamado Pestinhas antes de sair pro Porto e depois mudar pro Benfica. Mas de Pestinha ele não tinha nada. O João Félix, desde o começo, era um garotinho muito focado no futebol. Mesmo antes de estrear pelo Benfica principal, o João já chamava atenção nas categorias de base e em certo momento dizia-se que praticamente todos os clubes mais fortes da Europa tinham olheiros observando o garoto. Alguns comparavam o estilo de jogo dele com o de Rui Costa, outros de Bernardo Silva e pela aparência chegavam a brincar que era o Kaká português. O Nuno Gomes, ex-jogador do Benfica, foi mais longe e disse que via nele o estilo do Zidane. Ainda antes dos 18 anos, o João passava por uma mudança física imensa. Se no Porto ele não tinha futuro porque era considerado magrinho demais, ele demorou um pouco a verdade, mas no Benfica passou a crescer e ter um corpo mais compatível com o futebol de alto nível. Com 17 anos, já defendia a seleção sub-21, por exemplo, competindo ali com os mais velhos, né? Era um talento precoce. A estreia dele pelo profissional foi no finzinho de um jogo, entrou ali por apenas alguns minutos, mas logo na semana seguinte ele entra num derby contra o Sporting e faz o gol de empate. Não à toa, pouco tempo depois o Benfica estendeu o seu contrato, aumentou o seu salário e colocou uma multa rescisória pra lá de ousada, 120 milhões de euros. Tava tudo dando certo pro João Félix, que parecia naquele momento tá vivendo um sonho, né? Afinal, desde que ele era muito pequeno, ele só queria ser jogador de futebol. A mãe do João conta que ele deixava outros brinquedos de lado. Pra ele era só uma bola e nada mais. Jogar futebol era o sonho do Joãozinho. E essa carreira começando a dar certo no começo era algo incrível, porque a família fez alguns sacrifícios para que o João pudesse jogar bola. Na época do Porto, a família tinha que viajar de Viseu, a cidade de onde o João é, né? Para Porto, cerca de 130 quilômetros dirigindo na ida e mais 130 na volta, várias vezes por semana. Eu achei que era todo dia. Eles deviam ir, né, dormir um pouco, aí voltava. Pra poder levar o garotinho no treino. Ao ponto de aos 12 anos ser mais fácil pra família do João deixar ele ir morar lá nas dependências do clube. Ou seja, na prática, o João Félix saiu de casa aos 12 anos pra viver longe dos pais. Bravo, e no meio de uma molecada. Isso aí a gente tem que admirar nas pessoas, velho. Pô, esses jogadores que saem de casa muito cedo, mano. Com 12 anos, velho. Pra ser jogador, o cara é embaçado, tá ligado? E tipo assim, a gente sabe mais os relatos dos que deram certo, né? Porque teve muita gente, provavelmente, que saiu de casa com 12 ou até mesmo mais novo e não conseguiu virar jogador, velho. Ali no clube não é uma situação fácil pra uma criança.
Porém, parece que algumas dessas dificuldades do começo tinham deixado o João Félix resiliente. Ele era um garotinho que, segundo um dos treinadores da base lá, gostava de desafios difíceis. Na vida pessoal, ele foi descrito como um guri responsável, né? E que os pais não precisavam ficar fazendo a mochila bizarro, dele. né, Ele se preparava bizarro sozinho isso, pra velho. escola quando era criança. Os pais não precisavam ficar no pé pra ele ir bem nos estudos. Ele estudava por conta própria e fazia seus deveres ali sem precisar de ajuda. Então o João Félix nesse momento parecia um guri humilde, responsável, resiliente, com ótimo apoio familiar, extremamente talentoso, que batia recordes e jogava em categorias acima da sua. O que poderia dar errado pra ele? Nada, Em ué. 2019, parecia Nada. que absolutamente nada. Isso porque o João Félix tinha surgido como um cometa no futebol europeu e na sua primeira temporada no time principal do Benfica, ele meteu 20 gols em pouco mais de 40 partidas. Foi bem. Naquele mesmo ano, ele ainda estreia pela seleção principal de Portugal e logo depois chocou o mundo ao ser contratado pelo Atlético de Madrid por 126 milhões. Isso aí já começa a ser bizarro, tá ligado? Tipo, mano, é muito engraçado, porque o Atlético de Madrid, até onde eu consigo me lembrar, não é um clube que faz contratações muito caras, velho. Mas eles pagaram 126 milhões de euros no João Félix, velho. Isso é muito bizarro pra mim, tipo, eu queria saber por que eles fizeram isso. Euros, sendo o quarto jogador mais caro da história na época. O Atlético investia pesado num jovem que tinha um futuro de elite, assinando um contrato de 7 anos. E pra melhorar, no final do ano, ele fecha o seu calendário mágico vencendo o prêmio Golden Boy, uma espécie de bola de ouro sub-21. Há muita gente que diz que o João Félix tem tudo para ser o melhor jogador Olha do que mundo. loucura. Melhor jogador do mundo, velho. Tem esse Caralho. objetivo de um dia chegar à bola de ouro. Tem, claro, acho que todo jogador tem. O futuro parecia brilhante e o João tinha mais duas qualidades que geralmente a gente vê em jogadores de elite, tá? Primeiramente, ele aprendia sobre profissionalismo e comprometimento com o cara que é o rei dessas palavras, né? O próprio Cristiano Ronaldo, sim! gajo Cristiano Ronaldo ajudava o João na seleção. E o segundo fato é que o João Félix não parecia acomodado, ele parecia ser um cara com muita ambição. Em 2021, deu uma entrevista em que ele falava de CR7 e Messi, como que o sucesso de um motivava o outro, uma rivalidade que acabava sendo positiva para ambos, e o João disse que queria emular isso daí. Na era pós-Cris e Léo, ele se enxergava junto com Haaland e Mbappé entre os 3 melhores. Cara, na moral, tipo assim, se você parar pra pensar, velho, beleza, eles se enxergaram dessa forma, tá ligado? Mas hoje, o Mbappé e o Haaland se tornaram jogadores que o João Félix jamais foi, velho. Ele jamais foi. O que Haaland e Mbappé foram, pô. Jamais. Em nenhum momento da carreira dele. do mundo, Tá e ligado? dizia que queria atingir o nível dos dois, né, do Messi e do Cris. Então era um guri que sonhava lá em cima, mas como a gente sabe, as coisas não aconteceram Pois exatamente é, por assim. quê, hein, velho? Porque, tipo assim, se você parar pra analisar o vídeo até aqui, mano, basicamente o Eurofut falou que a gente tem um jogador que é muito bom de bola nas mãos, né? No caso, o Atlético de Madrid. E com um extracampo muito bom, um apoio familiar muito bom, uma mentalidade muito boa, muito responsável. E aí você fica se perguntando, pô, onde que isso aqui começou a dar errado, né, velho? Porque analisando esse parâmetro aí, esse contexto todo, mano, cara, não tinha como dar errado, pô. Não tinha como. O cara é bom de bola e responsável, ia dar certo. Por que deu errado? A expectativa era muito Por quê? grande, mas o começo dele no Atlético de Madrid não foi como se esperava. O Simeone não conseguia encontrar a melhor posição para o João Félix em campo e ao mesmo tempo exigia que ele pressionasse muito no ataque, o que deixava o guri cansado demais. O João Félix não gostava dessa exigência e em 6 meses já se falava que ele estava infeliz em Madrid. Na época, um jornalista português cravou: ou ele se adapta ao Simeone ou busca outro clube. Pois é, isso aí eu acho que, mano, nessa aí, por exemplo, o Haaland e o Mbappé, eles fizeram uma boa leitura de mercado, né, velho? Nesse sentido aí, cara. Porque para pra pensar o seguinte, o Haaland, quando ele sai lá do Salzburg, né, que é onde ele jogava, ele vai pro Borussia, que era um time que não era dominante na Alemanha, mas era um time que, tipo assim, tava sempre brigando, mano. Então ele ia entrar em um clube que, tipo, tinha também características ofensivas. Até onde eu sei, o Borussia sempre, tipo assim, era um clube que tomava muito gol, mas também fazia muito gol, tá ligado? E pro Haaland isso era interessante. Mbappé, mesma coisa. Saiu do Mônaco pra ir pro time que comanda no país dele, velho. E quando um time comanda num país, normalmente é um time que tem a bola. Que o jogador não precisa ter esse tanto de função defensiva, voltar pra marcar essa parada toda, tá ligado? E isso faz diferença, mano.
A partir do momento que o João Félix, ele vai pra um clube onde a grande maioria dos jogadores tem responsabilidades defensivas, ele deixa de mostrar o talento dele, tá ligado? Tipo, ofensivo, pra gastar força, gastar parte física defendendo. Então, talvez essa leitura de mercado que o Haaland e o Mbappé tiveram, não sei se de propósito, faltou no João Félix, tá ligado? Faltou no João Félix. Beleza, eu vou pro Atlético de Madrid. É um dos 3 grandes da Espanha hoje. Mas o que eu vou ter que fazer lá, tá ligado? Qual que vai ser a minha função? É importante saber isso, velho. É muito fundamental, cara. O ex-meia holandês Van der Vaart deu uma opinião que acabou ressoando muito na internet e muitos concordaram com ele, né? De que o João Félix simplesmente estava no clube errado. De que o problema era o Atlético de Madrid e o Simeone, véio. Não o João. E que obviamente tem um talento que Tipo assim, rapaziada, o Atlético de Madrid não é um time, por exemplo, pra um Neymar jogar, tá ligado? Pra um Cristiano Ronaldo jogar, pra um Messi jogar, não é. Porque o time joga recuado, cara. Tipo, tem alguns jogos ali na La Liga que o Atlético vai pra cima e o caramba, mas na grande maioria do tempo na temporada, é um time que joga mais recuado, um time que é muito forte defensivamente, os jogadores dão muita raça pra marcar. Só que, tipo assim, isso desgasta, tá ligado? Tanto que, mano, pô, você não pega um cara top tier que jogou... Não, tem o Griezmann, né? O Griezmann jogou lá. Mas o Griezmann soube se adaptar à parada, tá ligado? O Griezmann soube fazer o que o Simeone pedia, isso é bizarro. Talvez o João Félix não tenha conseguido, né? Não sei. que lo pueda desarrollar y mejorar en el futuro. Mesmo com algumas dificuldades no clube, o João Félix teve alguns bons momentos no seu início, né? Por exemplo, ele recupera a bola e dá assistência pro primeiro gol do Llorente naquela virada épica contra o Liverpool na Champions em 2020. Em novembro daquele ano, ele foi eleito jogador do mês na La Liga. Já em 2021, o Atlético de Madrid foi campeão espanhol, com o João jogando meia temporada lesionado, né, no sacrifício, e aí perdendo um pouco de espaço na reta final, mas em geral até que se entendendo bem com o craque da equipe naquela temporada que foi o Luis Suárez. Então as coisas não estavam maravilhosas, mas certamente ele teve alguns momentos bons. Já na temporada 21-22, o João teve lesões e precisou brigar muito pela sua vaga no time, sendo banco diversas vezes. Especulou-se bastante ali a saída dele, no que o Simeone deu uma entrevista dizendo que tudo podia acontecer. Ou seja, deixando a porta aberta, né? Sim, o João Félix poderia sair do Atlético de Madrid. Então algo tinha que ser feito. O Atlético não tinha gastado uma bolada imensa, né, pra trazer um dos caras mais promissores do planeta e ver ele se transformar num flop gigantesco. E assim a gente viu o Simeone começar a dar umas cutucadas públicas no João Félix. Parecia que ele tava dando uma espécie de recado e tentando ali de alguma maneira motivar o garoto. Tende a melhorar e provar o seu valor em campo. Pra mim, a melhor forma de crescer é trabalhar. O Simeone parecia estar dizendo que ele queria mais comprometimento de João Félix, né? E se tem uma coisa que a gente sabe do Simeone é que ninguém vai jogar no time dele se não der 100% e mais um pouquinho dentro de campo e nos treinamentos. É verdade. E por mais que o João Félix estivesse tendo problemas no Atlético de Madrid, de posição em campo, pequenas lesões, as exigências defensivas, né? O fato é que ele estava terminando a sua 3ª temporada no clube e o papo ainda era dele estar se adaptando ao estilo de jogo do Simeone. E aí tem aquela parada, né, mano? Tem alguns jogadores que, tipo, a mídia, os torcedores, todo mundo tem um pouco mais de paciência. Eu acho que o João Félix entra um pouco nisso aí, velho. Como é que tu vai falar de adaptação 3 anos depois que o guri chegou lá? É complicado, né? Enquanto isso, o Simeone parecia querer instigar no João Félix uma espécie de instinto de sobrevivência, né? De criticar ele publicamente, de falar que queria mais dele, pra ver se o guri realmente, assim, amarrava a chuteira, né? Respirava fundo e começava a entregar tudo que ele tinha dentro de campo. As long as you are not Lionel Messi, you have to defend. Ao final da temporada 21, enquanto você não for o Messi, tem que defender, meu irmão. 22, ainda assim com todos esses problemas e críticas, o João Félix foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada, em votação feita pelos próprios torcedores. Foi num contexto onde o time todo estava bem abaixo, mas mesmo assim é um prêmio muito interessante. Porém, na temporada seguinte, essa leitura do Simeone de que faltava algo para um João Félix, né, talvez um esforço a mais, uma vontade extra, voltou a aparecer. Num jogo contra o Bruges pela Champions, o Simeone deixou o João no banco. Depois pediu pra ele aquecer 3 vezes no segundo tempo, mas não colocou ele em campo. A gente não sabe se foi mais uma espécie de recado do Simeone pro João Félix,
ou se foi já uma provocação ou algo do tipo, mas o que a gente sabe é que esse momento aí pro João foi a gota d'água. Ele se sentiu ofendido e imediatamente depois pediu pro seu empresário encontrar um novo clube pra ele. Com isso, um jornalista espanhol criticou duramente a atitude do João, dizendo que o gajo só pensava em si mesmo e não na equipe. Enquanto isso, o próprio Simeone foi a público dizer que as técnicas de motivação dele não estavam funcionando e que ele não estava conseguindo extrair o melhor do João Félix. A verdade é que a relação estava quebrada e a gente nunca vai saber o que exatamente aconteceu lá dentro, quais eram as conversas, né? Mas a impressão que dá é que o Simeone esperava mais do João, talvez identificasse ali um comprometimento abaixo do esperado e queria de toda maneira motivar o garoto porque acreditava no potencial dele. Já o João, vale lembrar que desde o começo da sua carreira lá no Benfica, ele falava em bola de ouro. Então é bem possível É muito bizarro isso aí, né, velho? O cara falar em bola de ouro e morrer, tipo assim... Caramba, cara. E eu vou falar com vocês, a primeira saída do João Félix do Atlético de Madrid, quando ele vai pro Chelsea, você fala, pô, agora ele vai se provar, velho, e vai jogar muito. E aí a gente percebe que o problema não era só talvez o Atlético de Madrid, né? Tem um problema do jogador também. Ele estava no momento da carreira onde ele esperava já no mínimo ter a titularidade garantida e ele se achava talvez muito bom pro banco de reservas e por isso se sentia ali ofendido, desrespeitado, desvalorizado. Muchas personas hemos intentado ayudarles en todos los aspectos, pero al final si uno no quiere o si uno no entiende o si uno no lo acepta, no da igual lo que te digan. El talento sin trabajo não sirve para nada, né? A gente não sabe quem que falava na orelha do João e influenciava ele, mas talvez possa ter sido o empresário dele, o Jorge Mendes, dizendo que ele era um craque e tal. O fato é que a atitude dele parecia não... É porque é aquela parada, né, mano? Tipo assim, o cara quer a titularidade, ele quer, tipo, um status, mas ele até então não tinha feito nada pra ter esse status, tá ligado? Ele era uma promessa. Era isso que ele era. Não ser compatível com o momento em que ele estava na carreira. Ele não tinha se desenvolvido ainda de forma a ser um craque, um titular incontestável, não. Ele não era um jogador prontíssimo ainda e me parece que ele deveria trabalhar com muita humildade para conquistar o seu espaço. Mas o que o João Félix queria era a sua liberdade. Ele queria uma vida sem Simeone e foi exatamente o que ele conseguiu. O João é emprestado pro Chelsea na segunda metade da temporada 22-23 e a estreia dele é brutal. Contra o Fulham, ele joga bem. Mano, esse jogo aí eu parei pra assistir. Eu falei, não, o João Félix vai estrear pelo Chelsea, mó da hora. Parei pra assistir. O cara vai expulso. Merecidamente. Dá uma entrada absurdamente criminosa e é expulso, pegando uma suspensão direta de 3 jogos. No restante da temporada teve um desempenho mediano, não agradou o suficiente o Pochettino e o Chelsea resolveu não comprá-lo mesmo ele querendo ficar. Dali pra frente a história azeda completamente. Ele retorna pro Atlético de Madrid e passa por um show de horrores na pré-temporada. Olha só, primeiro ele perde a camisa 7, ele discute com o André Berta, que era o diretor esportivo na época, ele vai treinar com o time juvenil, ele é oferecido pro PSG, mas o PSG rejeita a sua contratação. Aí ele publicamente cava uma vaga no Barcelona, que é um dos grandes... Declaro João Félix sobre o seu futuro. Adoraria jogar no Barça. O Barcelona sempre foi minha primeira escolha. Eu adoraria ingressar no Barça. Isso aí foi meu sonho desde criança. Se acontecer, será um sonho... Mano, a verdade é, tipo assim, se o João Félix ele faz um movimento Benfica-Barcelona, talvez... Eu não sei se as coisas seriam tão diferentes, não. Porque o Barcelona exige muito de quem chega lá, tá ligado? No Barcelona, eu não sei se ele teria essas 3 temporadas fazendo merda lá, não, tá ligado? Não fazendo merda, né? Mas não jogando tão bem igual ele não jogou no Atlético de Madrid. É foda, é rabo, mano. Não é fácil não, cara. Não é fácil não. Rivais do Atlético, né? Deixando todo mundo no clube pé da vida e sendo vaiado pelos próprios torcedores. Foram semanas terríveis ali, né? Mas o João Félix consegue novamente o que ele queria e meio que cai pra cima. Ele vai pro Barcelona por empréstimo. Ganhando bem menos. Chegando lá, ele disse que jogar no Barça era o seu sonho de criança. E realizando esse sonho, ele realmente teve ótimos momentos. Com uma reportagem do Gol, dizendo que o verdadeiro João Félix chegou na La Liga. Depois de um gol contra o Betis, ele comemora levantando os braços de forma debochada. Mas claro, o mais marcante, contra o próprio... Esse gol foi pica. Esse jogo foi da hora, mano. Pro Atlético de Madrid, ele faz uma das leis do ex mais prazerosas da história,
definindo o 1 a 0 e comemorando com os braços abertos em cima da placa de publicidade, como quem diz: e agora, quem é que tava certo, hein? Aí no retorno ele marca de novo contra o Atlético de Madrid. A vingança tava completa, e aquele jovem promissor que tinha chegado com o status de futura estrela em 2019, agora era possivelmente a pessoa mais odiada em toda a cidade de Madrid. Que você parece completamente renascido, feliz, não para de rir dentro de campo, não para de fazer gol, de dar assistência, é um novo João. Pô, e pior, mano, e pior o João Félix, tipo assim, ele teve uma época no Barcelona muito pica, velho, que ele realmente tava fazendo muito gol e dando muita assistência, mas depois ele passou de novo um tempão sem fazer nada. Tá ligado? Ele tem umas lacunas muito grandes na carreira dele, pô. Porém, apesar de começar sendo muito elogiado, não foi suficiente. Tiveram alguns relatos de que o Xavi não estava satisfeito com o empenho do João Félix nos treinamentos. Ele perdeu espaço também no Barcelona e terminou a temporada como reserva. Tendo dificuldade em ser um jogador regular, né? O Barcelona então desistiu de contratá-lo e assim que ele descreveu como sonho de criança, tinha acabado. Nesse momento, João Félix era detestado no Atlético de Madrid e nem Barcelona... Não, isso tipo assim, ele tava emprestado pro Barça. Ele era do Atlético ainda, mas não tinha como ele jogar no Atlético, tá ligado? Nem PSG, nem Chelsea queriam contratar ele de forma definitiva. As portas pareciam estar se fechando, merda, até que se abriram de novo, porque do nada o Chelsea anunciou a contratação do João Félix por mais de 50 milhões de euros. Aí tu fala, como? Como é que pode? Se ele terminou a temporada em baixa, na reserva do Barcelona e no próprio Chelsea, quando ele teve lá por empréstimo, ele não foi muito bem. Aparentemente, Chelsea e Atlético de Madrid fizeram um acordo pra meio que trocar jogadores, entre aspas, com o Gallagher fazendo o caminho contrário, né? Indo do Chelsea pro Atlético. Pô, e o Gallagher, vou falar com vocês, é um jogador que eu acho muito morninho, tá ligado? Acho que é o típico jogador inglês, tipo assim, que passa bem, toca bem, chuta bem, mas tipo, porra, morno pra caramba. Só que, por incrível que pareça, no Atlético de Madrid, até onde eu consigo me lembrar aí, né, tipo, da temporada passada pelo menos, ele teve bons momentos, mano, fazendo gols importantes, tá ligado? Dando assistência, ele teve seus momentos legais no Atlético, velho. Por uma taxa ali na casa de 42 milhões de euros, não tão longe do valor do João, ajudando assim a contabilidade de ambos os clubes. Como o João tava desesperado pra nunca mais pisar no Metropolitano, ele aceitou fazer parte desse escambo. Mas como que fazer essa meio que troca de jogadores ajuda na contabilidade, né? A gente fez um vídeo especial sobre o Chelsea. Excelente vídeo. E contou nos pormenores ali como que isso impacta no fair play financeiro e por que os clubes fazem isso, tá? Então é bom ressaltar, o João Félix não foi contratado em definitivo pelo Chelsea por um motivo esportivo, ele foi contratado por um motivo contábil. O elenco do Chelsea já estava inchado e o resultado era previsível. Mesmo chegando confiante, dizendo que agora ele se sentia em casa, ele pouco jogou e mesmo tendo assinado um contrato de 7 anos com o Chelsea, em apenas 6 meses ele já estava saindo emprestado para o Milan. Lá ele seria comandado por Sérgio Conceição, conterrâneo que conhecia o João Félix desde novinho. O ano passado teve a minha casa a passar férias, só para vos dizer. Mesmo tendo um técnico que conhecia ele, né, o roteiro do João Félix no Milan foi similar ao dele em outros clubes. Ele começou como titular, mas perdeu espaço, pegou bastante banco, fez apenas 3 gols em 21 jogos e decepcionou mais uma vez. O Milan é um gigante mundial, um dos maiores clubes do mundo, historicamente tem poucos mais relevantes do que ele, mas a gente sabe que nesse momento, atualmente, né, o Milan tá um patamarzinho abaixo dos clubes mais fortes. Então, em termos de competitividade, sair de um Barça, de um Atlético e de um Chelsea pra ir pro Milan hoje, meio que já é dar um passo um pouquinho atrás. Mas se ele não conseguiu convencer e ficar em nenhum desses clubes, pra onde que ele iria agora? Dava a impressão de que a carreira do João Félix tinha chegado num divisor de águas, porque o espaço na elite da elite parecia ter se fechado. Ainda assim, todo filho em dificuldade pode ligar pros pais e voltar pra casa. Quando tinha 12 anos, o João Félix foi morar longe dos pais e um dia ligou pra mãe dele morrendo de saudade, o que é algo normal para uma criança. Os pais dele dirigiram correndo então de Viseu pra Porto pra buscar o garoto e levar ele pra casa. Depois de receber o carinho da família ali, ele se sentiu melhor e disse pros pais já no dia seguinte que queria continuar no Porto. A volta pra casa dele naquele dia fez muito bem e parecia que agora em 2025 ele seguiria um roteiro familiar, que ele voltaria pra casa novamente. O Benfica parecia pronto pra abrir a carteira e trazer o Miúdo Maravilha pra casa. Era um clube que ele conhecia muito bem, onde teve a melhor fase da carreira, onde era valorizado pelos o pessoal gostava dele, adeptos, talvez o lugar perfeito pro João se
centrar novamente e recuperar o seu futebol e a sua alegria. No começo de junho de 2025, o João Félix deu uma entrevista pro Correio da Manhã. Eu quero ir pra casa. Minha casa é o Benfica. Eu preciso ir pra casa. O Benfica é meu clube favorito. Chelsea e Benfica então estavam... Ele se complica, né, velho? Ele se complica. Negociando e parecia que o retorno dele era questão de tempo, até que o futebol contemporâneo veio e deu uma marretada no meio dessa situação. Isso porque o Al Nassr de Cristiano Ronaldo apareceu oferecendo pro João Félix um salário 5 vezes maior do que ele ganharia no Benfica. Também ofereceram um pacote financeiro muito superior pro Chelsea. E aí, amigo, o dinheiro falou mais alto, já era. Ele tinha uma escolha muito difícil. Money Talks, my bro, Money Talks. É assim que o mundo funciona, rapaziada. Já aprende desde novo, beleza? Isso a fazer. Já por um lado, desde ele novo poderia aí. bater o pé e dizer que só queria sair pro Benfica e nada mais. Pra forçar o Chelsea, ele ia vender. Isso não é só em jogo de futebol, não. Nem tudo na vida, mano. O dinheiro fala, velho. O dinheiro quase sempre fala mais alto. Quase sempre. Quase sempre. O cara pros encarnados, né? E assim ele continuaria na elite do futebol europeu e voltaria pra casa. Do outro lado, a opção era ir pra Arábia Saudita pra ganhar um caminhão de dinheiro. E aí o João Félix escolheu o caminho da Bela blusa do Al Nassr, tá? segurança financeira. Inicialmente eu nem queria colocar o João Félix dentro desse quadro que a gente tem aqui, que é o Joias Perdidas, porque aqui a gente costuma falar de caras que eram promessas absurdas e que por um motivo ou outro acabaram não vingando e de repente até tendo caminhos de carreira meio bizarros no final das contas. Mas o João Félix é uma joia perdida ou ainda existe chance pra ele retomar a sua trajetória? Não, e tipo assim, o João Félix também a gente observa, por exemplo, nos outros casos aí que o Eurofoot trouxe pra gente, a galera já ia, tipo assim, jogar na segunda divisão da Holanda, tá ligado? Jogar na Dinamarca, uns países, tipo assim, que o futebol já não tem tanto prestígio, velho. Pô, o João Félix, querendo ou não, mano, me fala qual clube sem prestígio ele passou, velho. O cara só jogou em clube pica, pô. Só em clube pica, mano. E agora ele tá no Al Nassr, que beleza, é da Liga da Arábia. Mas ele tá lá jogando com o Cristiano Ronaldo, jogando com o Coman, se eu não me engano, o Coman tá lá, né? O Mané também tá lá, pô, com uma galera legal, tá ligado? Tipo assim... E tá ganhando muito dinheiro, tá sendo valorizado ainda, vamos dizer assim, tá ligado? Tipo, financeiramente, velho. Então, mano, é um cara que teve muita sorte, velho. É bizarro, porque... A expectativa que se criou nele quando ele era novo, velho, carregou ele a carreira dele inteira, pô. Ele, em momentos muito pontuais, mostrou o potencial dele, mas não o suficiente pra isso tudo que aconteceu. E pro Al Nassr É um cara de sorte. é um destino decepcionante pra quem, como nós, queria muito ver o João no mais alto nível. Mas talvez esse não seja o fim pro João. Ele tem de 25 pra 26 anos, tem muito tempo ainda pra fazer talvez como o Gabri Veiga fez. Vai lá ganhar uma grana federal, mas depois ainda consegue voltar pra elite europeia. Ou talvez, e eu torço muito pra que isso aconteça, ele poderia, quem sabe, fazer um caminho semelhante ao de Ousmane Dembélé, que teve problemas durante a carreira inteira, foi repetidamente chamado de flop, mas mudou seu comportamento já com 27 anos e fez uma temporada nível bola de ouro. É, mas aí é do Dembélé, a gente tem que lembrar que foi uma temporada até então, né? Tem que ver se ele vai repetir essa temporada ou o que ele fez na temporada passada. É importante pensar isso também. No Al Nassr, o João Félix vai ter um grande exemplo, o Cristiano Ronaldo, e um grande mentor, o Jorge Jesus. Então, quem sabe, né? De si alguna vez has soñado en ganar el Balón de Oro. Bueno, yo creo que tengo las calidades para eso. La verdad que sí. No momento não parece nada provável, mas... Bem provável, na verdade. Mas você pensando que o futebol, querendo ou não, ele meio que caiu de nível, porque Messi e Cristiano meio que já saíram desse baralho aí, né, mano? Pô, quem sabe, velho? Porque, tipo assim, hoje em dia não dá mais pra você falar assim, pô, esse cara nunca vai ganhar uma bola de ouro, tá ligado? Porque o nível baixou, nem como, o nível baixou. E outra, o Dembélé, se eu chegasse pra você em 2022, nem tá tão longe, 23... Se eu chegasse em 2020... Não, se eu chegasse no início da temporada passada e falasse com o seu Dembélé vai concorrer à bola de ouro, você ia rir da minha cara, pô. A galera ia rir da minha cara. Tá ligado? Então, tipo assim, pode acontecer, pô. A bola de ouro vai voltar a ser aquela coisa mais esporádica, tá ligado? O cara faz uma temporada boa, ganha bola de ouro, depois meio que cai. Pode rolar isso agora. Cristiano Ronaldo e Messi que foram muito fora da curva, velho. Se bem que tem o Mbappé também, que é fora da curva pra caramba, né? É. Pode ser possível. E tem uma coisa que eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram e que a gente obviamente tem que falar, que no final das contas chamar o João Félix de flop e decepção aos 25 anos pode parecer exagerado, já que a carreira dele meio que assim, é um sonho dos sonhos pra 99,9% dos jogadores de futebol. Pô. Ele jogou em alguns dos maiores clubes do mundo, ele defendeu a sua seleção dezenas de vezes e foi campeão por lá, ele foi uma das transferências mais caras da história e ele foi ganhar rios de dinheiro com 20 e poucos
últimos anos pra quase todo mundo. Eu pegaria essa carreira aí fácil. Fácil, pô, que isso, rindo, ó. Ah, vamos embora, porra. Bora ser um flop e jogar no Al-Nassr. Isso é, porra, Eu ficava sonho, felizão. cara. Porém, pra quem é fã de futebol e fica empolgado com jovens promessas, fica um gosto amargo. Ah, pra caramba, não tem como. Pra ele foi fantástico a carreira dele. Pra gente que gosta de acompanhar um bom futebol foi uma merda, né? Que a gente sabe que é um cara que podia demonstrar muito e não demonstrou. A sensação de que realmente ele foi uma decepção, que ele nunca conseguiu atingir o nível que a gente esperava. O jornalista Luiz Matheus, do jornal A Bola, descreveu: ele próprio já desistiu e é apenas uma promessa à deriva, um talento perdido nas próprias escolhas. Talvez o João Félix esteja feliz e satisfeito, né? Talvez o problema não seja ele, seja a gente que fica projetando as nossas expectativas em cima de um guri que, cara, só quer chutar uma bola e ser feliz, né? Não, mas calma lá, né, Eurofute? Peraí, não, cara, não. Eu não acho que o problema é a gente, porque, tipo assim, mano, por tudo que foi depositado no cara, valores que foram pagos nele, os times que ele jogou, os times que acreditaram nele, mano, pô, se esperava mais do cara, velho. Tá ligado? Não é culpa nossa, não, mano. Porque, querendo ou não, rapaziada, o dinheiro, o quanto um clube paga por um jogador, querendo ou não, mano, meio que coloca a nossa expectativa em cima do cara, tá ligado? Se um cara custa 100 milhões, a gente vai ter uma expectativa. Se o cara custa 20 milhões, a gente vai ter menos expectativa. Entendeu? Então, tipo assim, eu não acho que é culpa nossa, mano. É culpa, tipo assim, do mercado que comprou o cara por muito dinheiro lá no início da carreira dele e dos clubes que aceitaram ter ele, pô. Pô, mano, o cara que o Chelsea escolhe, o cara que o Barça escolhe, o cara que o Milan escolhe, a gente pensa, pô, esse cara é bom de bola. São os maiores clubes do mundo escolhendo ele, velho. E ele não atende as expectativas. Ele pode ter, tipo assim, pô, mano, eu não tô muito afim de jogar a bola, mas como todo mundo acha que eu tô, eu vou jogar nesses clubes aqui que se dane. Pode ter sido isso, tá ligado? Mas não é culpa nossa que a gente botou essa expectativa nele, não, pô. Tipo, tudo ao redor da carreira do cara fazia a gente pensar que ele ia jogar muita bola e o cara não jogou. Mas o fato na risca da régua é que o João Félix nunca chegou nem perto de ser um Kaká, um Rui Costa, um Zidane, jogadores com os... É engraçado, porque os caras metem, tipo assim, diversas posições diferentes pra falar o que ele seria, tá ligado? Quais ele foi comparado no início de carreira. João Félix nunca justificou os 126 milhões de euros gastos nele. E eu acredito que em alguns anos o João Félix vai ser apenas uma pequena, minúscula nota de rodapé nas histórias de Chelsea, Barcelona e Milan. Já no Atlético de Madrid, ele vai ter sim um lugar importante na história, mas pelos motivos errados. O João Félix tem desculpas pra dar. A tática no Atlético de Madrid, a bagunça no Milan, ser usado pelo Chelsea por motivos contábeis e por aí vai. Porém, a gente ouviu da boca do Simeone, do Saúl e aparentemente até do Xavi reclamações em relação à atitude e o comprometimento dele. Assim fica a impressão que o único culpado, se é que se dá pra chamar dessa maneira, pela carreira dele não ter atingido o nível que se projetava lá atrás, é uma pessoa bastante familiar. Ele mesmo. Ainda tem muito tempo para essa joia perdida não ficar perdida, se recuperar e voltar a brilhar. Porém a mudança obviamente tem que partir dele próprio. Valeu, Eurofute, grande vídeo, tá, velho? Grande vídeo mesmo, mano. Eu gostei bastante, eu ia falar alguma coisa que recuperar e ele mesmo. Atingido o nível que se projetava lá atrás, é uma pessoa chamada essa comprometimento dele. Assim fica a impressão que o único culpado, se é que se dá pra chamar dessa maneira, pela carreira dele não ter atingido o nível que se projetava lá atrás, é uma pessoa bastante familiar. Ele mesmo. Ainda tem muito tempo para essa... Pô, eu ia falar alguma coisa que me deu muito branco, não lembro o que é, velho. Errados. O João Félix pelo Chelsea, Saúl e a ele. Assim fica a impressão que o único culpado... Ah, esqueci o que eu ia falar completamente. Caralho, bizarro, velho. Tô com problema de cabeça, só pode. Mas é aquela parada, né, mano? Tipo assim, eu acho que o João Félix, ele, pô... A culpa é dele, tá ligado, velho? Pô, o cara teve chances no Barcelona, o cara teve chances no Chelsea, pô... Pô, todo mundo que treinou... Todo mundo não, mas, pô, algumas caras... Dos treinadores que treinaram o cara, falaram que o cara trollou pra caramba, o cara não tava afim, tá ligado? Tá, a culpa, tipo assim, é do cara, pô. Infelizmente. Ah, eu lembro que eu ia falar. Eu era muito fã do João Félix, que tinha essa vez que ele ganhou o jogador do mês da La Liga, tinha uma cartinha dele no FIFA, velho. A cartinha era absurda, mano. Era muito boa. E aí, nessa época, eu virei muito fã dele. E tanto que quando ele foi pro Chelsea, eu falei, não, agora o moleque vai dar certo. Se vocês voltarem aqui nos meus vídeos, tipo, vídeos antigos, vocês vão ver, tipo, no meu Instagram, no meu TikTok, velho, que eu falava bem do João Félix pra caramba, cara. Tipo, botava muita fé nele, Hoje em dia eu não boto fé mais, não. Acho que já foi.